Oi, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha de história e hoje nós vamos relembrar um pouquinho quando os portugueses chegaram aqui. Vocês se lembram? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios, viram que essa terra era muito boa, que tinha muitas riquezas e exploraram bastante a nossa terra. Hoje nós vamos ver um pouquinho uma das primeiras coisas que eles acharam aqui e começaram a explorar e a mandar para a Europa para ganhar bastante dinheiro, tá bom? Vamos ver então, vamos começar. Nós vamos começar hoje falando da extração do pau-brasil. O que é extração? Extração é quando a gente extrai. Extrair é tirar, é retirar. Então, nós vamos falar da retirada do pau-brasil aqui do nosso país. O que é pau-brasil? É uma árvore. Pau-brasil é essa árvore que vocês estão vendo aí na foto, que era encontrada em muita quantidade no nosso litoral. Tinha muito dessa árvore aqui no nosso país. Aí os portugueses descobriram que essa árvore era uma árvore que dava para ser usada em muitas coisas e que isso ia render muito dinheiro para eles. Aí o que eles começaram a fazer? A extração, a retirada dessa árvore daqui, colocava nos navios e mandava lá para a Europa para fazer comércio. Mas vamos entender direitinho como que aconteceu isso. Vamos ler um pouquinho, a gente vai lendo e vai conversando, tá bom? Quando os europeus chegaram ao Brasil no ano de 1500, uma das primeiras formas de exploração do território foi a extração do pau-brasil. Então, uma das primeiras coisas que eles retiraram daqui, que eles descobriram que era bom e que começaram a retirar, foi a árvore pau-brasil. O pau-brasil foi muito cobiçado pelos europeus na época. O que quer dizer isso, muito cobiçado? Foi muito desejado. Essa era uma árvore que, quando chegava na Europa, essa era madeira, eles queriam, todo mundo queria comprar. Por quê? A sua madeira avermelhada era bastante dura e resistente, sendo muito boa para a construção de móveis, por exemplo. No entanto, o que mais chamou a atenção dos exploradores foi a possibilidade de se extrair dessa madeira um corante vermelho para tingir tecido. Assim, a extração do pau-brasil logo se tornou um ótimo negócio. Por causa do seu alto valor comercial, os europeus viajavam longas distâncias em busca dessa árvore. Com o passar dos anos, essa madeira passou a ser extraída em quantidades cada vez maiores. Então, essa madeira, a madeira da árvore pau-brasil, era comercializada por esses dois motivos. Primeiro, porque a madeira dela era muito boa, então se fazia móveis muito bons com ela. E segundo, por causa do corante avermelhado que podia ser extraído da madeira. Com isso, eles retiravam esse corante da madeira e tingiam tecidos. Essa coisa de corante nessa época, de ter cor nos tecidos, era muito rara. Então, isso foi um atrativo muito grande para eles quererem essa madeira. O fato de se extrair um corante dela e poder tingir as roupas, tá bom? Nessa figura que a gente está vendo, olha lá, vamos ler a legenda da figura. Detalhe de um mapa de John Rose, produzido em 1542, representando indígenas, extraindo o pau-brasil do litoral para os europeus. Gente, nessa época, quem que eles utilizavam para mão de obra? Os índios. Eram eles que estavam aqui. Então, eles negociavam com os índios para os índios fazerem essa extração. Eles retiravam a árvore da terra, né? Cortavam ela, cortavam a madeira para ficar pronta para colocar no navio. Mas nós vamos ver isso com mais calma. Olha só que curioso. O pau-brasil. O pau-brasil já era conhecido pelos nativos como Ibirapitanga. Quem eram os nativos? Os indígenas. O nome que eles deram para essa árvore não foi pau-brasil. Os indígenas chamavam essa árvore de Ibirapitanga. Olha o que quer dizer. Ibirá quer dizer pau ou árvore. E pitanga, vermelho, né? Então, para eles, essa árvore se chamava árvore vermelha, traduzindo assim, né? Mas eles não usavam o corante extraído dessa madeira, pois a árvore do pau-brasil era muito dura e difícil para derrubar. Em seu dia a dia, os indígenas utilizavam diversos corantes de espécies vegetais e minerais que atendiam a essas necessidades, como o urucum e o genipapo.
Então, eles não usavam essa árvore para corante. Por quê? Porque eles tinham outras possibilidades, que eram o urucum e o genipapo, que também tingia dessa cor avermelhada, tá bom? Então, o pau-brasil já era bem conhecida antes pelos indígenas com outro nome. Quem deu o nome de pau-brasil foram os portugueses, tá bom? Vamos falar um pouco então desse trabalho indígena. Como foi representado no detalhe no mapa da página anterior, o corte e o transporte das toras de madeira até os navios eram realizados pela força de trabalho indígena. Em troca, os indígenas recebiam objetos como enfeites, roupas e principalmente instrumentos de metal, como facas, foices e machados. Então, os portugueses fizeram esse trato com eles. Os portugueses falaram: ó, vocês vão lá, cortam as árvores, cortem as toras, levem para os navios e em troca nós vamos te dar isso, ó, enfeite, roupa e principalmente instrumentos de metal, né? Que eram as facas, foices e machados. Aqui, gente, é uma obra de arte, olha só, é um entalhe de madeira, tá? Representando, ó, vamos ler a legenda embaixo da foto. Entalhe em madeira, produzido em meados do século XVI, representando indígenas transportando a madeira do pau-brasil. Olha só. No entanto, o apoio do indígena ao europeu ia além do corte e transporte das toras de madeira. O processo de extração e abastecimento do pau-brasil podia durar cerca de 2 meses, então levava tempo até cortar essa árvore, cortar as toras e levar para o Brasil, para o navio. Cerca de 2 meses todo esse trabalho durava. Então, durante esse período, os europeus se instalavam nas feitorias, que eram entrepostos comerciais localizados no litoral. Além da madeira do pau-brasil, os indígenas forneciam aos europeus alimentos, como frutas e farinha de mandioca, e proteção contra ataques de animais selvagens nas feitorias. Essas feitorias eram um lugar onde eles moravam durante esses 2 meses. Era o lugar que eles dormiam, que eles comiam, que eles descansavam. E quem que ajudava eles nisso? O indígena também, o indígena que trazia comida e dava ainda proteção, né? Então não foi só em troca de algumas mercadorias. A Mata Atlântica. Vamos entender aqui um pouquinho como era a Mata Atlântica na época que eles chegaram e o que, que aconteceu. A Mata Atlântica, gente, é a mata que fica ali próxima ao litoral, próxima à praia, que foi por onde os portugueses chegaram de navio. O pau-brasil é uma espécie de árvore que era encontrada em grande parte no litoral brasileiro, na região da Mata Atlântica, uma floresta tropical que abriga grande variedade de plantas e animais. Então é isso que é a Mata Atlântica. É uma floresta tropical que fica ali próxima ao litoral, que foi por onde os portugueses chegaram, que abriga muitos animais e muitas plantas. É bem nessa floresta que se encontrava a árvore do pau-brasil. E era muita árvore, gente, muita árvore mesmo. Em 1500, essa floresta cobria a maior parte da região litorânea e áreas do interior do Brasil. Porém, com o passar do tempo, atividades como a pecuária e a agricultura a destruíram em grande parte. Então, hoje em dia, a Mata Atlântica não é mais do tamanho que era em 1500. Pelo contrário, né? Está bem menor. Atualmente, restam menos de 10% da sua área original, o que a torna uma das florestas mais ameaçadas de extinção do mundo. Olha que triste, gente. Uma floresta tão rica, ser reduzida a menos de 10%. Então, você imagina, de 100 só sobrou 10. Então, foi destruída a grande parte dessa floresta, sobrou bem pouquinho dela, né? E ela é uma das florestas que corre mais risco de extinção. E era uma floresta muito grande. Por que que isso aconteceu? Porque foram só extraindo, retirando, e a floresta foi acabando, né? Investigue e aprenda. Vamos falar agora do Terra Brasilis. Terra Brasilis é esse mapa aqui, ó. Vamos entender. O mapa a seguir, chamado Terra Brasilis, é uma importante fonte histórica para o estudo do início da ocupação portuguesa no Brasil. Produzido entre 1515 e 1519, representa parte do atual território brasileiro. Nesse mapa, é possível observar como os portugueses imaginavam a terra ainda pouco conhecida por eles, além de algumas das atividades desenvolvidas pelos indígenas naquele período.
Veja, olha só, gente, então esse é um mapa da época. Ele foi feito entre os anos de 1515 e 1519. Então, veja bem, ó, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Eles fizeram esse mapa em 1515 a 1519. Então, era assim que eles imaginavam que era o território brasileiro. Era desse jeito aqui que eles imaginavam. O desenho mudou bem, né? Agora o nosso atual, né? E daí o território foi crescendo e daí o mapa mudou como a gente conhece agora. Mas na época, eles imaginavam que o território brasileiro era desse jeito aqui, tá bom? E eles colocaram aqui como eles imaginavam que era, os animais que habitavam, olha ali os indígenas trabalhando. Vamos ler a legenda ali do lado do mapa, ó. Mapa Terra Brasilis de Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, produzido no século XVI. Esses foram os 3 homens que fizeram esse mapa, que estudaram e desenharam para fazer esse mapa, tá bom? Terra Brasilis foi encontrado pelo rei de encomendado, ó. Terra Brasilis foi encomendado pelo rei de Portugal para ser dado como presente ao rei da França. Olha, veja bem por quê. Então, o rei de Portugal falou assim: ó, eu quero que vocês façam um mapa do Brasil, que eu vou dar para o rei da França. Olha por quê. Uma das intenções do presente era impressionar os governantes franceses com o domínio e o conhecimento que os portugueses tinham sobre o território. O mapa foi elaborado pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, que se basearam em relatos de viagens e em mapas mais antigos da região, tá? Então foram esses 3 homens que estudaram e fizeram esse mapa aqui, né, nessa época de 1515 a 1519. O que é cartógrafo, gente? Olha escrito ali, pessoas que trabalham com a produção de mapa. Cartógrafo é quem faz mapas, tá? Desenha mapa, faz o mapa. Aqui a gente tem um detalhe. A gente viu aqui, ó, o mapa inteiro. Aqui agora, então, a gente vai ter um recorte do mapa para a gente observar melhor. E olha a legendinha que tem ali embaixo. Detalhe do mapa Terra Brasilis, que mostra indígenas trabalhando na extração do pau-brasil, porque foram eles que fizeram a extração, né, do pau-brasil, em troca de algumas coisas que os portugueses deram para eles. Analise o mapa Terra Brasilis e responda as questões. Então, aqui vamos parar um pouquinho para a professora explicar. A partir daqui, nós vamos ter algumas atividades. Então, nós vamos fazer assim. Quem tem o livro, vai fazer no livro. Quem não tem, né, ainda a gente não tem xerox, então vai fazer o quê? Quem tem livro, lembra, coloca a data aí nas páginas do livro que a gente está usando. Quem não tem livro, vai pegar o seu caderno, vai colocar a data de hoje, aí coloca lá, página 87. Letra A, responde. Letra B, responde. Letra C, letra D e responde. Não precisa copiar nada, mas é importante que você coloque a data e o número da página, senão a gente fica perdido, tá bom? Então, põe lá a data, número da página, letra A. Quais atividades exercidas pelos indígenas estão representadas aí no mapa? O que eu quero saber? O que os indígenas estão fazendo aí nesse mapa? Trabalhando no quê? Fazendo o quê? Responde. Letra B. Quais tipos de animais foram representados? Olha, aqui tem um recorte muito pequeno, então volta ali para a página anterior e fala quais animais foram representados. Pode escrever o nome deles, tá bom? C. Além dos animais, foi representada no mapa uma criatura imaginária. Qual é essa criatura? Quem está aí só com o celular, né, tá no computador, vai dar um zoom aí, vai procurando no mapa da página anterior, que vocês vão achar um ser imaginário. O que é ser imaginário? É um animal que não existe, tá? Só no mundo da imaginação. E escreve o nome dele, qual você acha que é aí para mim, tá bom? E letra D. Por que essa criatura imaginária foi representada em um mapa europeu do século XIX? Aí vocês vão ver que animal que é e me fala, por que você acha que esse animal está fazendo aí? Qual que é a sua opinião? Por que esse animal está aí? Tá bom? Você vai me dar a sua opinião. Pode conversar com o papai e com a mamãe aí, mas me dá a sua opinião, tá bom? Agora aqui, gente, mesma coisa, ó. Põe lá em cima, quem tá com caderno, tá? Número da página, coloca lá. Página 88, número 1, aí põe letrinha A, responde. Letrinha B, responde. E quem tá no livro, faz no livro. Leia o texto e responda as questões a seguir. Então, as 2 perguntas que nós vamos responder é referente a esse textinho aqui, tá? O pau-brasil, Caesalpinia estinata,
tingia linhos, sedas e algodões, concedendo-lhes um suntuoso tom carmesim ou purpúreo, a cor dos reis e dos nobres. Essa cor é a cor vermelha, tá bom? Uma espécie semelhante à Caesalpinia sapam, nativa da Sumatra, já era conhecida na Europa desde os primórdios da Idade Média. A partir do século XVII, porém, praticamente todos os tecidos produzidos em Flandres, na Inglaterra, passaram a ser coloridos pelo pau de tinta brasileiro, tá? Esse texto está aqui nesse livro, ó, Brasil, uma história, 5 séculos de construção, de Eduardo Bueno. Olha só, essa figura que a gente tem dessas pessoas tingindo o tecido é uma obra de arte. Olha a legendinha ali do lado, obra de arte do século XV, que mostra o processo de tingimento de roupas com corante vermelho, tá? Que em grande parte da Europa, então, passou a ser utilizado o corante retirado do pau-brasil, que vinha aqui do Brasil. Letra A. Qual é o principal tema tratado do texto? O que eu estou perguntando aqui? Esse texto está falando do quê? Quando eu pergunto qual é o principal tema, eu estou perguntando, esse texto está falando do quê? Escreve aqui para mim. Letra B. De acordo com o texto, por que o pau-brasil era tão valorizado? De acordo com esse textinho que a gente acabou de ler agora, por que eles queriam tanto o pau-brasil? Para quê? Tá bom? Continuando. Então, quem está no caderno, vou falar de novo, só põe só põe lá número 2. E aqui, quem está no caderno vai precisar copiar esse parágrafo que está no retângulo, tá? Aí você vai copiar a frase inteira colocando as palavrinhas. No número 3, no número 4, basta só fazer as respostas, tá bom? E quem está no livro, lembra, põe a data de hoje, tá? Complete a frase do quadro utilizando as palavras abaixo. Então, você tem troca, indígenas, enfeites e ferro. Você vai colocar cada palavra no lugar que vai fazer sentido, tá? Para essa frase fazer sentido. Número 3. Sobre a exploração do pau-brasil, responda as questões a seguir. Letra A. Como o pau-brasil era conhecido pelos nativos? Ele não tinha esse nome, lembra que eu falei para vocês? Tinha outro nome. Ele era utilizado da mesma forma que na Europa? Na Europa, ele foi principalmente para ser utilizado como corante de tecido. Os indígenas já usavam ele para isso. Então, eu quero saber qual o nome que os indígenas deram para a árvore aqui e para que eles utilizavam. Era para a mesma coisa? B. Qual foi a importância do apoio dos indígenas durante o processo de extração e abastecimento do pau-brasil? Olha só, os indígenas ajudaram muito os europeus, os portugueses a fazer essa extração. Qual foi a importância dos indígenas para eles? Para o abastecimento do pau-brasil, tá bom? 4. Marque um X na alternativa que apresenta a principal utilização do pau-brasil na Europa. Então, a principal utilização do pau-brasil na Europa foi na alimentação, pois seus frutos eram comestíveis. Foi na fabricação de móveis e extração de corante para tingir tecido? Ou foi na construção de embarcações para explorar novos territórios? Para que o pau-brasil foi levado? Principalmente para quê lá na Europa? Tem uma resposta certa, você vai colocar um X. Tá bom, gente? A nossa aula, então, hoje é essa. Hoje a gente, então, aprendeu um pouco sobre o pau-brasil, uma árvore que era abundante no nosso litoral, na Mata Atlântica, e que hoje, infelizmente, a gente quase não acha uma árvore de pau-brasil. Aqui em Londrina, lá no bosque, se não me engano, é uma árvore, eu não sei se tem mais de uma, mas acho que é uma, de pau-brasil. E a gente vai encontrar uma ou outra em lugares preservados, mas uma árvore que era tão abundante, hoje em dia a gente quase não acha no Brasil. Muito triste isso, né? Por que quase não acha? Porque ela foi retirada em excesso para ser levada para a Europa. Então agora, gente, ó, depois que vocês responderem essas questões do livro, eu quero que daí todo mundo vai pro caderno, tá bom? Com a data de hoje, vai fazer um desenho, tá lá no pad, tá? Copia lá do pad bonitinho como tá lá. Uma árvore, você vai fazer um desenho da árvore do pau-brasil. A gente tem aqui como exemplo as imagens do livro, as que eu coloquei aqui, mas depois eu coloquei para vocês assistirem um videozinho. Ele é bem curtinho, tá explicando sobre o pau-brasil. Ali naquele vídeo também vai mostrar bastante árvores para vocês verem como que ela é, tá bom? Então, depois das atividades do livro, façam o desenho da árvore do pau-brasil
no caderno e assiste esse videozinho curtinho que vai ajudar vocês a entender bem mais sobre isso que a gente conversou hoje. Tá bom, gente? Boa aula aí para vocês. Façam as atividades com calma, vai mandando para a professora e qualquer coisa me chama pelo WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo para vocês, gente.